Olá! Começamos hoje a mentoria do livro Desperte o Gigante Interior, de Tony Robbins. Eu gosto dessa edição aqui, a primeira. Eu tenho a edição nova, se titular, como é que é? Revista Ampliada, uma coisa assim. Mas eu gosto dessa velhinha aqui, da primeira. Essa aqui é a minha edição, será que tem a data? Não tem a data quando eu adquiri. Mas eu entrei no mundo da PNL lá pelos anos... final dos anos 90, oficialmente, mesmo dos anos 2000, quando eu fiz o primeiro curso e tal, mas a leitura vem lá dos 90. Esse livro aqui é daquela época. E nós vamos acompanhar, né, durante o processo, você vai ver que ele está todo grifado, riscado, marcado. E aqui tem apontamentos que vão ser bastante úteis na nossa mentoria. Boa parte da turma já veio na mentoria anterior do outro livro, que é o Desperte o Gigante... Perdão, Desperte é esse. Vem da outra mentoria, que é o Poder Sem Limites, está em algum lugar ali. Então sabe como é a pegada. Quem está chegando agora, funciona assim. Eu leio o livro, não leio ele todo, porque eu leio esse livro inteiro, ele tem 150 páginas. Você levar um ano para terminar o livro todo. Então, ler o livro todo não é essa a intenção de ler o livro todo. Qual que é a pegada da mentoria? Eu vou ler as partes principais, vou explicar na prática, que o livro é muito bom, mas é um livro, ele é teórico. Se você tem dúvida acerca de um livro, você pergunta para quem? Para a parede. Chama Chitãozinho Chororó e eu agora estou falando com as paredes. Resposta. Então eu leio, explico e corrijo. Você vai corrigir o Tony Robbins? Não! Eu corrijo a tradução. Na mentoria do Poder Sem Limites, cara, tinha uns absurdos assim. Por quê? Porque quando o livro foi escrito, traduzido para o brasileiro, não havia experts em PNL no Brasil. Então fizeram o quê? A editora fez o quê? Ela pegou o seu tradutor de inglês e falou, traduz esse original aqui. O cara manja muito de... O cara, deixa eu ver se você é uma pessoa, duas, traduzido por duas pessoas. Foram duas pessoas. Nessa minha edição foram duas pessoas traduzidas. Então esse cara é muito fera no inglês, muito fera. Só que eles não conheciam o PNL. Então o que acontece? Ele sabe traduzir o idioma, mas ele não sabe traduzir os termos, ele não sabe traduzir, explicar as técnicas de um jeito português brasileiro. E é isso que eu faço, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Castilho, psicólogo, neurocientista, trainer de programação neurolinguística desde 2014, fui aprender direto na fonte lá com o Richard Bandler, o criador da PNL, co-criador, né? Ele e o Green. Eu fui aprender com ele, sou licenciado por ele, dou cursos. Eu tenho um curso online, eu e o Richard, pra você ter uma ideia. O Richard Bandler criou o bagulho, e eu e ele damos um curso. Depois eu deixo o link aqui para você dar uma olhada no curso que eu tenho, eu e o Richard Bandler. Fiz curso com o Tony Robbins, lá em Nova York. Presencial, loucura, 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 loucura. Tinha que ser o Luciano Huck, o mestre de cerimônia dos cursos do Tony Robbins. É uma loucura. Você pula e grita assim em 4 dias. Acabou o curso, eu queria vir embora de Nova York para São Paulo a pé. Na época eu morava em São Paulo, agora eu moro em Fortaleza. É mais perto. Se eu tivesse de Nova York até Fortaleza a pé, era mais perto. Então eu tinha que ir até São Paulo. Você fica pilhadaço e tal. Na mamadeira dele quando era criança tinha pólvora. O Tony é muito foda. Então é isso, tá? Desperte o Gigante Interior, Tony Robbins, esse é o segundo livro, né? Tanto é que tá aqui, né? Autor de Poder Sem Limites, que a gente já fez a mentoria. Poder Sem Limites foi o primeiro livro dele. E aí, lembre-se, lá ele cita o Grinder, cita o Bandler, cita a PNL, cita as técnicas. Aqui não! Aqui não, bonitão! Nós vamos explicar por quê, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pular partes aqui. Eu não vou ler o agradecimento. Eu não vou ler a dedicatória. Por que eu não vou ler? Porque não interessa, não muda nada para nós, tá? Prefácio, eu não vou ler. Quem escreveu o prefácio dele foi o Frederick Cowan. Quem é? Ninguém. Perdão, Fred. Ninguém relevante para o nosso estudo aqui. Então, pulei essa parte aqui. Agora eu vou ler a frasezinha. Sempre coloco umas frasezinhas assim, ó. No fundo de cada homem residem esses poderes adormecidos. Poderes que o assombrariam, que ele jamais sonhou possuir. Forças que revolucionariam sua vida se despertadas e postas em ação. Orriston Sweet Martin, também um ilustre desconhecido, mas a frase dele é muito boa. Ele está dizendo aqui o que nós temos poderes internos, que é o título do livro, né? Desperte o Gigante Interior. Esse título ele já está te dando ele está dizendo o seguinte, que você tem um gigante interno aí, que ele está adormecido. Ele não está dizendo assim, descubra um, crie um, não, desperte, você é para despertar porque ele está adormecido. Onde é que ele está? Está dentro de você, dentro de nós. E aí aqui o Orriston reforça isso, tá? Então libere seu poder. Capítulo 1, Sonho de Destino. Nessa minha edição, bom, capítulo 1, você tem uma nova edição, é a mesma coisa.
E como dito, eu não vou ler literalmente, tá? Vou começar a ler, depois eu vou ler as partes que eu grifei, que são as partes chaves do capítulo, ok? As partes que eu não leio, o que, que ela tem? É um livro, então o Tony ele busca muito isso, por isso que os livros dele são extensos assim. Ele busca explicar bastante, porque ele não sabe quem está lendo. E nisso ele acaba sendo redundante, porque ele está explicando, aí ele explica de novo, e ele volta no tema, né? E como nós estamos, quem está ao vivo aqui, nós estamos ao vivo, quem está gravado, eu já estou no modo acelerado aqui, não precisa ser tão redundante quanto. Né? Eu vou começar a ler literalmente, depois eu vou pular, tá bom? Todos nós temos sonhos. Nossa, você lembrou Martin Luther King. I have a dream. Todos nós temos sonhos. Todos nós queremos acreditar no fundo de nossas almas que temos um dom especial, que somos capazes de fazer uma diferença, que podemos tocar os outros de um modo especial e que podemos fazer do mundo um lugar melhor. Em determinada época de nossas vidas, visualizamos a qualidade de vida que desejamos e merecíamos. No entanto, para muitos esses sonhos foram tão encobertos pelas frustrações e rotinas da vida cotidiana que não nos esforçamos mais para realizá-los. Para a grande maioria, o sonho dissipou-se, e com ele, a vontade de moldar nossos destinos. O grande número perdeu aquele senso de certeza que cria a margem da vantagem do vencedor. O desafio da minha vida tem sido restaurar o sonho e torná-lo real. Fazer com que cada um se lembre do poder ilimitado que dorme no interior de todos nós e o use. Então, nesse primeiro parágrafo, o que ele fala aqui? Dos nossos sonhos, aspirações, desejos, que toda criança tem. Toda criança é um sonhador nato. Só você lembrar de você, se você é criança já faz muito tempo, você não lembra, olha para uma criança. Ela brinca, ela sonha, ela quer ser astronauta, princesa, ela quer voar, ficar invisível, ela quer... E aí a vida faz o que conosco? Adormece esses sonhos da gente. Você até a certa idade, 5, 6, 7, ai que bonitinho, é princesa. É super-homem. 8, 9, 10 anos, dependendo da família, 10 anos vai trabalhar, vai ajudar a trabalhar. E aí começam, para com isso, você não é mais criança, deixa de besteira. Aí a criança sonha, ela quer, por exemplo, ela quer brinquedo, ela quer presente, ela quer bicicleta, ela quer viajar, ela quer Disney, ela quer parque. E aí os pais, quando não podem fazê-lo, por questões financeiras, o que diz para a criança? Deixa de besteira, você não é mais criança, para com isso. Vai não sei o que, ajuda a mãe a lavar a louça. Vai ajudar seu pai a carregar a caixa, vai trabalhar. Ou seja, pega esse sonho seu e mata. Mata não, né? O nome do livro é Desperte. Adormeça esse sonho seu. Engole o choro. Engole o choro. Todos nós ouvimos, estou generalizando mesmo. Todos nós ouvimos isso em um determinado momento da vida. Que é um paralelo, engole o seu sonho. Esquece isso. Não é para você. E o Tony dedicou, ele diz nesse primeiro parágrafo que ele dedicou a vida dele. Aqui, ó, o desafio da minha vida tem sido restaurar o sonho e torná-lo real. Fazer com que cada um se lembre do poder ilimitado que dorme no interior de todos nós. É o nome do livro anterior, né? Unlimited Power, Poder Sem Limites no brasileiro, né? E no original, Unlimited Power, Poder Ilimitado. Esse é o nome original, foi adaptado para Poder Sem Limites. Acaba sendo ali um quase que um sinônimo, mas é anti-PNL, tá? O nome tá aqui, vou pegar aqui, tá aqui. O nome Poder Sem Limites é anti-PNL. Por que ele é anti-PNL? Porque ele está focado no que você não tem. Você entende isso? Sem limites, nenhum limite. O nome original é Unlimited, ilimitado. Tradução literal deveria ser poder ilimitado. Mais uma pessoa pedindo aqui, eu já vou passar. Mas traduzido como sem limites. É o que eu digo, a pessoa manjava muito de inglês, mas pouco de PNL. Pouco ou quase nada, tá? Então, jamais esquecerei o dia que realmente me dei conta de que estava vivendo de fato o meu sonho. Eu me encontrava em meu helicóptero a jato. Olha isso, que coisa linda de falar, né? Eu me encontrava no meu helicóptero a jato, vindo de uma reunião de negócios em Los Angeles e seguindo para Orange County, não tem R, né? County. Orange County, onde daria um dos meus seminários. Ao sobrevoar Meu Deus, as pessoas não podem falar comigo. Ao sobrevoar a cidade de Glendale, eu reconheci de repente um prédio grande. Parei o helicóptero por cima. Observando melhor, percebi que era um lugar em que eu trabalhava como zelador apenas 12 anos antes.
Naquele tempo, minha grande preocupação era se meu Volkswagen 1960 não se desmancharia durante os 30 minutos que durava a viagem até o trabalho. O Tony Robbins tem 1,1 m. Imagina um homem de 1,1 m, cento e tantos quilos, dentro de um Fusca. Era o que ele tinha. Minha vida focalizava em como eu iria sobreviver. Tinha medo e me sentia solitário. Mas naquele dia, pairando ali no céu, pensei que diferença uma década pode fazer. Sem dúvida que eu tinha sonhos naquele tempo, mas parecia que jamais seriam realizados. Hoje, contudo, vim a crer que todos os fracassos e frustrações, na verdade, estavam assentando a base para o entendimento que criou um novo nível de vida que agora desfruto. Ao continuar meu voo para o sul, ao longo da costa, localizei golfinhos brincando com surfistas nas ondas lá embaixo. É uma visão que minha mulher, Becky, mulher dele à época, Becky, ele separou dela e tem outra esposa já há muito tempo. Esse livro é bem antigo. Minha esposa Becky e eu apreciamos como uma das dádivas especiais da vida. Finalmente cheguei a Irvine. Olhando para baixo, fiquei um pouco perturbado quando vi a rampa de saída para o meu seminário tomada por um engarrafamento de mais de 1 km. Pensei, puxa, espero que seja o que for que esteja acontecendo, comece logo para que o pessoal que vai para o meu seminário chegue a tempo. Mas, ao descer para o heliporto, passei a ver um novo quadro, milhares de pessoas sendo contidas pela segurança no local em que eu estava prestes a pousar. Comecei de repente a perceber a realidade. O engarrafamento era causado pelas pessoas que iam ao meu evento. Embora esperássemos cerca de 2.000 pessoas, eu tinha diante de mim uma multidão de 7.000 para um auditório que caberiam apenas 5.000. Quando entrei, fui cercado por centenas de pessoas que queriam me dar um abraço ou me dizer como o meu trabalho tivera impacto positivo em suas vidas. As histórias que me contaram eram incríveis. Uma mãe apresentou o filho que tinha sido classificado como, abre aspas, hiperativo, fecha aspas, e inapto para o aprendizado, fecha aspas. Utilizando os princípios de administração de Estado ensinados nesse livro, ele não só conseguiu se libertar do remédio Ritalin, como também se mudou para a Califórnia, onde o filho fez novos testes e foi avaliado no nível de gênio. Só um parênteses aqui. Sincronicidades da vida, né? Ontem eu gravei um vídeo, tá no meu canal no YouTube. Se você ainda não me segue, segue lá. youtube.com/Rogério Castilho. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, cara. Ó, ele escreveu isso aqui nos anos 90. Eu gravei um vídeo falando sobre o surto, a pandemia de TDAH e de ansiedade. As pessoas se autodiagnosticam pelo TikTok, pelo YouTube. Eu sou psicólogo, eu sou formado, eu estudei para isso. A pessoa fala para mim, eu tenho ansiedade. Vai, como é que você sabe? Eu vi no YouTube. Eu vi no Google. Cara, se você viu no Google, procura a solução lá. Então aqui, ó, a mulher apresentou o filho que foi diagnosticado como hiperativo, difícil dificuldade de aprendizagem. E como é que resolvia o caso dele? Remédio. Maluco, a indústria farmacêutica Big Pharma é muito forte. A segunda mais poderosa, tá? A primeira mais poderosa é a indústria da guerra. Isso aí é melhor não comprar briga com eles. A indústria da guerra, tá? A segunda indústria mais poderosa do mundo é a indústria farmacêutica, é a Big Pharma. Os caras são geniais. Vou dar um exemplo só, um paralelinho aqui. Eu moro aqui em Fortaleza. Quase sempre está sol. Sempre está calor. Sol é grátis, né? O sol em contato com a sua pele, você produz vitamina D. É um hormônio que foi chamado de vitamina e ficou, enfim. Não é o sol que faz, tá bom? O contato dele é a sua pele que produz a chamada vitamina D, o contato do sol que é grátis. Aí a indústria fala, mas espera aí, como é que os caras vão produzir um negócio que eu posso vender para eles? Não. Vamos botar medo neles e dizer que sol dá câncer. Então, ó, sol dá câncer de pele, tá? Você não pode tomar sol. Mas aí você precisa de vitamina D. Eu, Big Pharma, vendo vitamina pra você em cápsula. Eu vendo umas pastilhinhas bem gostosinhas. Eu vendo sublingual. Você põe meio da língua assim, derrete, é uma delícia. Tem sabor. Eu vendo pra você uma coisa que é grátis. Mas pra isso eu coloco em você medo. Eu falo que dá câncer. Ah, mas eu quero tomar sol. Então eu vendo pra você protetor solar. Fator UVA, UVB, 25, 75, 100, depende do seu tom de pele, eu vendo pra você. Aí a pergunta que o tio Castilho deixa aqui vai cair na prova. A pergunta é a seguinte. Se sol dá câncer, por que todo pescador não é canceroso? Vai cair na prova, hein? Não responde pra mim agora. Responde na prova.
que todo pescador não é canceroso? Por que todo índio não é canceroso? Voltando, a história, se me contaram, era um filho hiperativo, tá, barari, barará. Precisava ver o rosto desse menino, né, que era o hiperativo, que não ia aprender nada, quando ela partilhou comigo sua nova classificação. Um homem me contou como se livrara da cocaína usando algumas técnicas de condicionamento do sucesso, que você aprenderá nesse livro. Um casal de meia idade me disse que só não tinha se divorciado após 15 anos de casamento por causa das descobertas das regras pessoais. Um vendedor me contou como sua renda mensal pulara de 2 mil para mais de 12 mil dólares em apenas 6 meses, e o empresário afirmou ter aumentado a receita da firma em mais de 3 milhões de dólares em 18 meses, aplicando os princípios das perguntas de qualidade e da administração emocional. Uma linda jovem mostrou-me um retrato de como era antes de ter perdido mais de 25 quilos, aplicando os princípios da alavanca detalhados nesse livro. Fiquei tão comovido pelas emoções naquela sala que me senti sufocado e a princípio não conseguia falar. Quando olhei para a plateia e vi 5 mil rostos sorridentes, animados e afetuosos, percebi que estava vivendo o meu sonho. Que sensação saber que, sem sombra de dúvida, eu tinha a informação, as estratégias, as filosofias e técnica que poderiam ajudar a qualquer uma daquelas pessoas a efetuar as mudanças que mais desejassem. Uma torrente de imagens e emoções me invadiu. Comecei a lembrar de uma experiência que tive alguns anos antes, sentado em meu apartamento de solteiro de 36 metros quadrados em Venice, na Califórnia, sozinho e chorando ao ouvir a letra de uma canção de Neil Diamond. A canção dizia: eu sou, eu disse, para ninguém. E ninguém ouviu, nem mesmo a cadeira. Eu sou, exclamei. Eu sou, falei. Eu estou perdido e não posso nem dizer porquê. O que foi que me deixou tão só? Lembro de ter sentido que minha vida não tinha importância, como se os eventos do mundo é que me controlassem. Lembro também do momento em que minha vida mudou, o momento em que finalmente eu disse: chega! Sei que sou muito mais do que estou demonstrando mental, emocional e fisicamente em minha vida. Só um parênteses aqui. O nome disso é momento basta. A gente vai ver isso lá na frente. Deixa eu passar mais um link para uma pessoa aqui. Momento basta que chama. É a hora que o copinho enche. É a hora que você chega no limite. Mas assim, um limite real. Não é um limite da boca para fora. A gente fala um monte de coisa da boca para fora. Não aguento mais. Saco cheio. E continua na mesma. O momento basta é aquele literalmente. Não, para mim deu. Levanta e vai embora. Não, para mim deu. Bate na mesa e etc. Tá? A gente vai ver isso, tá bom? Ele usa especificamente isso aqui quando ele fala como é que ele emagreceu. Ele mesmo fala, ele era um porco, era gigantesco. Lá na frente a gente vai ver isso. E uma das técnicas foi isso, ele fez um momento basta. Ele estava comendo num restaurante, aí quando ele viu que ele estava comendo demais, ele parou de comer, ele levantou da mesa, olhou para a mesa onde ele estava sentado na cadeira vazia e deu um grito. Porco! Seu animal! Pá, todo mundo ficou olhando para ele. Um cara enorme gritando com a cadeira vazia. Chega de comer, seu... Aí, cara, ele criou o momento basta. Ele não conseguia mais sentar e comer, porque estava todo mundo olhando pra ele. Ele pagou e foi embora, deixou a comida lá. Isso é uma estratégia de momento basta. A gente vai ver em detalhes mais pra frente, tá? Tem um pessoal conversando comigo no chat, eu já respondo vocês, tá bom? Assim que a gente entrar aqui numa sequência, eu paro de ler aqui e já respondo vocês para que não fique muito longe. E eu não respondo durante para que também não fique muito fragmentado, tá bom? Mas eu tô vendo as mensagens aqui. Decidi mudar virtualmente todos os aspectos da minha vida. Decidi. Nunca mais me conformaria com menos do que eu pudesse ser. Ele usa aqui várias vezes o verbo decidir. Tomei uma decisão naquele momento que ia alterar minha vida para sempre. Tem uma frase famosa do Tony, tem até uma camiseta escrita que é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Quem teria adivinhado que aquela decisão fosse me levar a um momento incrível daqueles? Dei tudo de mim no seminário naquela noite e quando deixei o auditório, uma multidão acompanhou-me até o helicóptero para se despedir. Dizer que me senti profundamente comovido por aquela experiência seria pouco. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto quando agradeci ao Criador por aquela dádiva maravilhosa. Depois que levantei voo, tentei me beliscar. Aquilo seria verdade? Seria eu o mesmo homem que 8 anos antes estava lutando, frustrado, sentindo sozinho, incapaz de fazer sua vida dar certo? Gordo, falido, sem saber ao menos se seria possível sobreviver? Como um garoto como eu, sem nada além de instrução secundária, pudera criar mudanças tão dramáticas? E a resposta é simples.
Aprendi a utilizar o princípio que agora chamo de concentração do poder. Muita gente não tem ideia da imensa capacidade que podemos comandar imediatamente quando focalizamos todos os nossos recursos para dominar uma área de nossas vidas. Isso aqui é importantíssimo, eu grifei em amarelo. Vou fazer um parêntese aqui. No livro Poder Sem Limites, como eu disse já, ele fala Tony Robbins, ele é o Tony Robbins. Ele fala Richard Bandler, ele fala John Grinder, ele fala PNL, ele fala as técnicas e tal. Do livro 1 para esse livro 2 aqui, houve uma cisão. O Richard Bandler e ele entraram em disputas. O Richard falou, Tony, você está usando as minhas técnicas, você está dando os meus cursos, você precisa me pagar. Eu sou licenciado pelo Richard Bandler, eu, Castilho, sou licenciado pelo Richard. Os cursos de PNL que eu dou, o Richard leva um royalty, leva uma parte. Por quê? Porque a técnica é dele, foi ele que criou. E o Tony falou, não vou pagar não. Não vou pagar não. Aí rolou um processo. Rolou um processo, o Tony perdeu, teve que pagar $400 mil pro Richard, isso 40 anos atrás, hoje seria, sei lá, faz a conta aí, uns 3, 4 milhões de dólares, não sei. Ele perdeu, e há pouco tempo eles retomaram a amizade, há pouco tempo mesmo. Tem um vídeo que eu vou compartilhar no grupo, se alguém não viu, é o Richard Bandler dando um seminário, um treinamento dentro da casa onde o Tony, num dos castelos, o Tony mora em castelos, ele tem alguns castelos. Num dos castelos do Tony está lá o Richard e ele. Eles se acertaram esse ano passado. Mas ficaram durante muitos anos sem se falar. E esse livro aqui, o que o Tony fez? Ele criou nomenclatura para as técnicas todas. Então ele usa coisas aqui como condicionamento do sucesso, regras pessoais, perguntas de qualidade, administração emocional. São todas as técnicas de PNL que ele mudou o nome. Por quê? Porque ele não podia usar, ele teria que pagar. Ok? Mas é só um detalhe que a gente vai explicando na prática durante a leitura, tá bom? Então, ó, principal aqui que eu grifei, importante, guarda isso. Muita gente não tem ideia da imensa capacidade que podemos comandar imediatamente quando focalizamos todos os nossos recursos para dominar uma área de nossas vidas. Ele continua. O foco concentrado é como um raio laser, capaz de cortar qualquer coisa que pareça estar detendo você. Aí esse é um exemplo que eu uso. O sol, você sai ao sol agora, ele aquece você. Dá uma queimadinha, mas nada grave, né? Se o sol for muito forte. Ele aquece. Mas se você colocar uma lente ali, ele fura, ele queima, não dá para aguentar. Ele faz uma fogueira. O sol sozinho, ele aquece. Quando concentrado, ele faz uma fogueira. Ele vai além aqui, ele usa o raio laser como exemplo. Ou seja, algo extremamente forte e poderoso, que é o que a ideia de você concentrar toda a sua energia para dominar uma área da sua vida, uma só. Quando focalizamos consistentemente nossos recursos no aperfeiçoamento de qualquer área, desenvolvemos características únicas nesse sentido. Outra coisa importante que eu grifei aqui. Uma razão por que tão poucos de nós conseguimos o que realmente desejamos é que nunca dirigimos o nosso foco, nunca concentramos o nosso poder. Muitas pessoas se arrastam pela vida sem decidir dominar qualquer coisa em particular. Na verdade, acredito que muitas pessoas falham na vida porque se especializam em coisas secundárias. É o famoso generalista. Sabe pouco de muita coisa. Conhece alguém assim? Já viu aqueles profissionais que você passa na rua assim, tem um cartaz assim, ó, desentupo pia, troco resistência de chuveiro, faço instalação elétrica, ligo a internet, resgato o gato no telhado, trago o amor de volta em 3 dias, nem que seja na base da pancada. É mais ou menos como um médico. Digamos que uma pessoa tem um problema, sei lá, na garganta. E ela vai no centro médico, tem vários. Aí ela passa assim, primeiro assim, ó, clínico geral, trato olhos, ouvidos, garganta, estômago, perna, orelha, unha. Aí do lado tá assim, ó, otorrino, especialista em garganta. Qual que ela vai? Qual que você acha que a pessoa vai, se ela puder escolher? Se ela não puder, ela vai em qualquer um. Se ela puder escolher, ela vai no especialista. Você, talvez, iria no especialista. Advogado, a mesma coisa. Às vezes você passa no escritório de advocacia e tá assim, ó, civil, trabalhista, criminal, família... Aí do lado tem assim, ó, especialista em civil, ou criminal, ou família, ou...
Se você puder, eu imagino que você escolha o especialista. Não é isso? Se você tem um carro bom, um carro caro, um carro importado caro, se você tem uma BMW, eu imagino, só imagino, tá? Eu posso imaginar o que eu quiser, a cabeça é minha. Que quando dá um problema, você não leva na oficina do Zé ali na esquina. Eu acho que você não leva. Naquela oficina pé sujo, tem pôster de mulher pelada na parede, ferramenta espalhada pelo chão, pedaço de carro. Eu só acho, que se o seu BMW dá problema, você leva numa autorizada BMW. Limpinha, você não vê uma ferramenta no chão. Você fala, isso aqui é uma oficina ou um hospital? Você para seu carro lá, ou eles vão buscar, né, dependendo do problema. Vai lá, você põe, leva o seu carro. Ou se você vai com o carro, você desce. Você vai para uma sala VIP, você toma um cafezinho, tem internet grátis para você, ar-condicionado, água gelada. E os caras usam luva para tratar seu carro. E essas metáforas que eu estou fazendo, para você entender, você é especialista em quê? As pessoas reconhecem você como especialista em quê? Você é macaco gordo? Sabe o que é macaco gordo? Quebra galho. Macaco gordo, ele pula no galho e o galho quebra. É o quebra galho. Ah, chama fulano. No futebol tem um termo que é assim. Ah, você joga onde? Não, vamos fazer um time aqui, vamos lá, eu jogo no gol. Ah, eu sou atacante de você, eu sou Severino. Sabe o que é Severino? Qualquer coisa. Faço qualquer coisa. Eu jogo na lateral, jogo no meio, jogo à esquerda, jogo atrás. Jogo... É o Severino. O Severino, ele acha assim, ó, não, se eu fizer tudo, eu nunca vou fazer falta. Vai ter sempre um lugar para mim. Pode ser, mas nunca vai ser valorizado. Quem ganha mais, o especialista ou o Severino? Acredito que uma das maiores lições da vida é aprender a entender o que nos leva a fazer o que fazemos. O que molda o comportamento humano? A resposta a essa pergunta proporciona dados críticos para moldar o seu próprio destino. Toda a minha vida tem sido continuamente impulsionada por um foco único e irresistível. O foco do Tony está nessa pergunta aqui, ó. O que faz a diferença na qualidade de vida das pessoas? Essa é a pergunta de $1 milhão. O que faz a diferença na qualidade de vida das pessoas? Aí, o que acontece? Os EPNs, chamo de EPN, sabe o que é EPN? Especialista em porra nenhuma, vai dar uma resposta genérica. Ah, o que faz a diferença na qualidade de vida de uma pessoa varia, depende de pessoa para pessoa, saber o que é importante para pessoa. Dicas Ducas, tá? Minha dica para você. Não dê ouvidos. Melhor, não receba crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Você pode dar ouvido a quem você quiser, mas a minha sugestão é que você ouça sempre um especialista. As pessoas se queixam de problema financeiro com o porteiro do prédio dela. Se o porteiro do prédio dela tivesse boa administração financeira, eu acho que ele não era porteiro. Eu só acho. A pessoa trata problema psicológico com o motorista do Uber. Eu estou deprimida hoje porque aconteceu isso aqui. Fala o que você quiser da sua vida, tá? Mas se você quiser despertar o seu gigante interior, presta atenção no especialista aqui. Ele começou o livro contando a história dele. 8 anos antes ele era zelador num prédio. Agora ele está chegando de jato, helicóptero a jato, em cima do prédio onde ele foi dar um treinamento para 5 mil pessoas. Quando eu fui no treinamento dele em 2014, tinha 5 mil. Hoje o treinamento dele tem 50 mil. Eu fiz num auditório gigante. Hoje em dia é num estádio de futebol. Dá ouvido para esse cara aqui. Ou pro porteiro do seu prédio. A escolha é sua. Os resultados também. Parará, vamos pular uma partezinha aqui, aí tem as partes que eu grifei, né? Enfim, vamos lá. A minha magnífica obsessão começou com algumas perguntas simples. Perguntas de qualidade geram respostas de qualidade. Ok? Pergunta simples, ele chama. Como posso assumir de imediato o controle da minha vida? Uma pergunta simples. Como posso assumir de imediato o controle da minha vida? A pergunta é muito simples. A resposta não é. Ao contrário, a resposta é bastante complexa, mas a pergunta é simples. Como eu posso assumir de imediato o controle da minha vida? O que eu posso fazer hoje que resulte numa diferença sensível que ajude a mim e aos outros a moldar o destino? Ó, atenção para a ênfase. O que eu posso fazer hoje? Esse é um planejamento de falha que eu vejo muito. Eu sou mentor há muito tempo. Eu auxilio pessoas há muito tempo e eu percebo isso. As pessoas trabalham com a ideia de quando eu me formar, eu vou fazer tal coisa. Quando eu me casar, eu faço tal coisa. Quando eu tiver um aumento, eu faço...
E ela fica postergando, e a pergunta que ele está fazendo é aqui, ó. O que eu posso fazer hoje que resulte numa diferença sensível? Não, Gastilho, mas eu quero ir para Disney em dezembro. Não posso fazer nada hoje. Você pode fazer muita coisa hoje se você quer ir para Disney em dezembro. Mas muita coisa. Você pode pesquisar os hotéis, você pode pesquisar os parques, você pode fazer já o roteiro de onde você vai, você pode já investir a sua grana para render até lá, você ter mais dinheiro ainda. Você pode fazer muita coisa hoje, não importa quando é a data, se é que tem data, do seu objetivo. Eu não estou fazendo. O que eu posso fazer hoje que resulte numa diferença sensível que ajude a mim e aos outros a mudar o destino? Quem está vendo essa mentoria, por exemplo, está fazendo o que hoje? Hoje. Quem está ao vivo, hoje é dia 3 de maio. Quem está gravado é o dia que você está vendo. Mas é hoje, não importa o dia que você esteja vendo isso. Isso é hoje. Você está fazendo algo hoje que pode impactar positivamente toda a sua vida e das pessoas ao seu redor. Essa é a pergunta. Okay? Desde muito cedo eu desenvolvi a convicção de que todos nós estamos aqui para contribuir com algo único, que no fundo de cada um existe um dom especial. Eu grifei aqui, botei um xizinho, eu não acredito muito em dom, tá? Eu preciso olhar no original se ele fala dom mesmo, se foi uma adaptação do tradutor. PNL não acredita em dom, tá? O dom passa a ideia de que você é especial, diferente dos outros. Nós somos todos iguais. O que nos difere são nossos resultados, que vêm da onde? Dos nossos comportamentos. Que vem da onde? Da nossa programação mental. É a diferença que nós temos. Desde muito cedo desenvolvi a convicção de que todos nós estamos aqui para contribuir com algo único, que no fundo de cada um existe um dom especial. Eu vou trocar esse dom aqui, tá? Não vou dom, tá escrito dom, eu vou ler dom, deixa pra lá. Acredito sinceramente que temos um gigante adormecido dentro de nós. Todos possuímos um talento, um dom de novo, a nossa centelha de gênio esperando a ser despertada. Pode ser talento para pintura, para música, pode ser um jeito de relacionar com as pessoas, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí vamos para os passos que ele dá para que a gente possa ter efetivamente essas mudanças, tá bom? Então aqui, ó, como criar uma mudança duradoura, nessa edição, página 25, se você tem a edição nova, como criar uma mudança duradoura. Se você estava acompanhando a leitura, 2 páginas para frente. Como criar uma mudança duradoura. Para que uma mudança tenha valor, precisa ser duradoura e consistente. Todos nós já experimentamos mudanças por um momento, só para nos sentirmos frustrados e desapontados no fim. Na verdade, muitas pessoas receiam tentar mudar porque acreditam inconscientemente que a mudança será apenas temporária. Um bom exemplo disso é o de quem precisa começar uma dieta, mas vive protelando, principalmente por saber no seu inconsciente que seja qual for o sofrimento por que passe para criar mudanças, resultará tão somente numa recompensa de curta duração. Durante a maior parte da minha vida, procurei o que eu considero ser os princípios organizadores da mudança duradoura. Você aprenderá esses princípios e também aprenderá a utilizá-los agora. 3 princípios fundamentais. Tá, 3 princípios fundamentais, que eles são simples, mas poderosos. Então vamos lá. Passo 1, eleve seus padrões. Passo 1, eleve seus padrões. Sempre que você quiser sinceramente efetuar uma mudança, a primeira coisa que precisa fazer é elevar os seus padrões. Vou traduzir isso aqui para o português, traduzir isso aqui para o brasileiro. Contente-se com muito. Foi nos ensinado um monte de crença inútil. Pouco com Deus é muito. É melhor pingar do que secar. É melhor pouco do que nada, essas bobagens aí que enfiaram na nossa cabeça pra gente se conformar e ficar parado. E a primeira coisa que ele fala aqui é eleve seus padrões. Cara, eu quero mais. Eu morava na favela, dormia na sala, né, no colchonetezinho dessa espessura, enrolava ele assim, na hora de desenrolar. Eu deitava no chão ali, eu falava, cara, eu quero mais que isso aqui. Eu não quero isso aqui. E aí, olha só, naquela época que eu morava na favela, era barraco de madeira, batia a fazer toque-toque. Sabe o que era o meu querer mais? Eu queria morar num barraco de tijolo. Aí eu fui morar num barraco de tijolo. Tava na favela ainda, mas já era tijolo, eu já achava que já era melhor. Até que começou também, comecei a levar o padrão e eu olhava do outro lado da rua, eram casas. Não era favela. Eu falava, pô, eu quero morar numa casa. Eu vou morar em casa. Quando eu comecei a atender com PNL, hipnose, eu não tinha local para atendimento. Então eu fazia os anúncios, as pessoas procuravam e eu oferecia atendimento em domicílio. Eu falava, você prefere que eu vá te atender na tua casa ou no teu trabalho?
Eu vendia para eles a ideia de que era um benefício para eles, mas não era eu que não tinha local. Até que eu descobri uma coisa que eu não sabia na época, que chamava sala para atendimento, alugava a sala por horário. Eu não sabia que existia aquilo. Quando eu descobri que existia aquilo, eu falei, pô, acabou a mamata de eu ir até as pessoas. Agora elas vêm até a minha sala. Era uma sala. Chegou o um momento que eu disse, tá pequeno para mim isso aqui. Eu treinei uma pessoa para atender junto comigo. Eu aluguei 2 salas. Eu fui ficando grande, eu precisei de 3 salas. Era eu atendendo numa, minha assistente na outra, e na outra sala era minha secretária atendendo e fazendo agendamento. Quando eu precisei de uma 4ª sala, a dona do lugar falou, olha, Castilho, para mim seria ótimo alugar tudo para você, pronto, mas não é justo que os meus outros clientes que já alugam aqui há muito tempo, eu não posso te alugar 4 salas. Eu falei, maravilha. Eu levei meu padrão. Eu fui para um outro lugar maior, aluguei 5 salas uma vez. 5 salas. Uma sala era meu escritório, atendimento, agendamento, pagamento. As outras salas eram eu e os meus terapeutas atendendo. Aí eu levei meu padrão, eu falei, eu quero um endereço só para mim. Quero um lugar que tinha muita sala, eu fiquei com 5 salas, era um monte de sala. Eu falei, não, eu quero um lugar só para mim. Aí aluguei uma casa, era no primeiro instituto. Viu? Lá, lá. Foi bem legal. A dona Júlia, na Vila Mariana. Até que um dia eu levei meu padrão, falei, tá pequeno isso aqui, eu quero maior. Eu fui com maior ainda, na mesma Vila Mariana. Eu fui com maior, uma casa com piscina, os cursos acabavam em churrasco. Não tem pessoas assistindo aqui que participaram disso. Churrasco, piscina. Elevando os seus padrões. Então, primeiro passo, sempre que você quiser efetuar mudanças, primeira coisa, eleve seus padrões. Está grifado aqui. Ó. Fiz uma lista de todas as coisas que não aceitaria mais na minha vida, de todas as coisas que não ia mais tolerar. E tudo que eu aspirava a ser, tudo que eu aspirava a ser. Pense nas consequências a longo prazo desencadeadas por homens e mulheres que elevaram seus padrões e agiram de acordo, decidindo que não tolerariam menos. A história conta exemplos inspiradores de pessoas como Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Albert Einstein, César Chaves, Soichiro Honda. Vamos lá. Da Vinci. Preciso explicar quem era, né? O maior gênio da humanidade, ele era pintor, escultor, ele fazia, secava cadáveres, ele fazia, pintou a Capela Sistina. Da Vinci, ponto. Abraham Lincoln, eu recomendo ver a historinha do cara. Cara, é terrível a história dele, assim, ó. Teve um colapso aos 21 anos, foi traído pela namorada aos 22, foi demitido aos 23, perdeu a eleição para prefeito aos 24, teve outro colapso aos 25, o filho morreu aos 26, só desgraceira, perdeu a eleição, aos 70 e tal foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele não desistiu e ele sempre levava o padrão. Ele queria ser vereador, não conseguia. Ele foi deputado, não conseguia. Ele foi senador, não conseguia. Ele foi governador, não conseguia. Ele queria ser presidente, aí foi. Abraham Lincoln. Helen Keller. Helen Keller era cega, ela era cega, paralítica, uma coisa assim. Ela tinha 2 ou 3 morbidades. Ela cega e paralítica, surda. Ou era muda? Eu não lembro. Ela era 3 coisas. E tocou a vida e virou uma referência de superação. Mahatma Gandhi, não se fala dele, né? Quem era? Martin Luther King, I have a dream. Rosa Parks. Rosa Parks foi era uma negona que se recusou a levantar no ônibus para que um branco sentasse. Na época era assim, os pretos podiam sentar desde que não tivesse um branco. Entrava um branco no ônibus, o preto tinha que levantar para dar lugar. Ela se recusou e a partir dali criou um movimento e virou e acabou com a segregação racial. Acabou numas, né? Até hoje tem racismo em todo lugar, né? Nos Estados Unidos muito ainda. Mas tinha banheiro separado para negros e brancos. E a Rosa Parks foi o símbolo disso aí. Albert Einstein, não precisa explicar. César Chaves, um lutador de boxe campeão mundial lá. Soichiro Honda, o cara que criou o Império Honda, que a gente conhece hoje. Ele começou com uma mambretinha, ele botou um motorzinho numa bicicleta. A partir dali virou uma moto, que virou uma fábrica, que virou a Honda, que virou... Então foram pessoas que eu posso adaptar aqui, que não existia quando ele escreveu esse livro. Steve Jobs, criador da Apple. Começou numa garagem com Stephen Wozniak. Steve Jobs e Stephen Wozniak criaram a Apple. O Mark Zuckerberg com o Eduardo Saverin, brasileiro, criaram o The Facebook, que no início era um aplicativo para encontro, para paquera. Seria o Tinder, mais ou menos. Criou para aquilo, depois virou o Facebook que a gente conhece,
virou Meta hoje, que é dono do Instagram. Elon Musk, esses grandes realizadores, eles não têm, o padrão deles é muito alto, muito alto. E aí eles se tornam pessoas o quê? Arrogantes, prepotentes, insensíveis. Por quê? Porque nós somos tudo dolorido. Ai, mas também, pra ser grosso que nem ele, eu prefiro ser pobre. É que você não consegue chegar no padrão dele, aí você justifica. Você que eu tô falando é geral, tá? Tá apontando aí pra ninguém. Então vamos lá. Passo 1, eleve os seus padrões, tá bom? O mesmo poder que essas pessoas aqui dispuseram, você também pode ter se tiver coragem. Mudar uma organização, uma companhia, um país ou o mundo começa com o simples passo de mudar a si próprio. Eleve os seus padrões. Passo 2. Mude suas, olha aqui as mudanças, convicções limitadoras, ele coloca. Como é que você acha que estava escrito isso aqui em penelês? Crença limitante. Só que isso é um termo da PNL, ele não podia usar, ele botou convicções limitadoras. Quando ele escreveu isso, a PNL usava crenças limitantes, tá? Quem já faz mentoria comigo, me acompanha, sabe disso. O Richard deixou de usar isso há muito tempo. Nós não falamos mais em crença limitante. Nós falamos em crenças úteis ou crenças inúteis. Porque existem crenças limitantes que são úteis. Existem crenças fortalecedoras que são inúteis. O que importa é isso. Serve ou não serve? Se é limitante ou não, não importa. Tá? Então aqui ele chama de mude suas convicções limitadoras. Ou mude suas crenças limitantes. Ou adaptando para um moderno, mude suas crenças inúteis. Ok? Se você levantar seus padrões, mas não acreditar realmente que pode atingi-los, você já vai sabotar você mesmo. Então você vai do 1 lá, vou elevar meus padrões, mas a sua crença não deixa. Acabou. Acabou. Então você precisa mudar essas crenças, tá? Sem assumir o controle do seu sistema de convicções, né? Sistema de crenças, ele trocou crenças aqui por convicções, por conta do Roy. Sem assumir o controle do seu sistema de crenças, você pode elevar seus padrões tanto quanto quiser, mas nunca terá a convicção necessária, a crença necessária para atingi-los. Então, por enquanto, ele está só falando o quê? Você pode estar se perguntando, mas como é que faz isso? No decorrer do livro, a gente vê como faz, tá? Então, 1, eleve seus padrões. 2, mude suas crenças inúteis. 3, mude sua estratégia. O que é estratégia? Estratégia é qualquer coisa que você faça. Qualquer coisa que você faz tem uma estratégia. Eu estou falando com vocês agora, vou até mostrar a minha estratégia. Eu estou falando com vocês gravando isso de um notebook. Esse notebook, ele está sobre uma caixa que está sobre a mesa. Se eu colocar, vou tirar a caixa aqui para vocês verem. Embaixo dele tem essa caixa aqui. Se eu colocar ele na mesa, ó, ele está na mesa agora. E eu colocar ele aqui para ficar o meu rosto, eu acho que fica ruim, fica assim, ó, na diagonal. Se levantar mais, você vê a quina da parede ali, ó. Olha lá, ó. Você vê a interseção da parede, ó. Ele está numa diagonal. Então o que eu faço? Eu coloco essa caixa em cima da mesa e ele em cima da caixa. E aí ele fica retinho, ó. Você chama como isso? Estratégia. Ó, eu boto a caixa na mesa, coloco o notebook em cima da caixa. E aí a câmera fica aqui à altura dos meus olhos. O nome disso é estratégia. Ok? Eu mostrei para você a minha estratégia para fazer uma mentoria, para gravar uma mentoria, tá? Saiba que nós temos estratégia para tudo, tudo. Eu vou tomar um gole d'água aqui. Eu tenho uma estratégia para fazer isso. Eu tenho uma estratégia para beber água. Você também tem. Nós temos estratégia para dormir, para acordar, para ficar feliz, para ficar triste. Nós temos estratégia para elevar padrão. Nós temos estratégia para eliminar a crença inútil. Então mude sua estratégia. Para manter seu empenho, você precisa das melhores estratégias para alcançar resultados. Uma das minhas crenças básicas é que se você estabelece um padrão mais alto e pode se forçar a acreditar, certamente também poderá imaginar as estratégias. Você simplesmente descobrirá um meio. Olha que interessante a crença do Tony. Quando você leva o seu padrão e acredita que vai chegar lá, você naturalmente desenvolve uma estratégia. Isso é uma crença do Tony. É o Tony Robbins que está falando isso, tá? Aí duvido. Não é duvido do que ele está falando, duvido que dê certo. Aí já não é um problema nem dele nem meu. Em última análise, é isso que trata esse livro. Mostre as estratégias para obter o sucesso. E eu lhe direi desde já que a melhor estratégia é encontrar um modelo
Alguém que já tenha conseguido os resultados que você almeja e depois explorar seus conhecimentos. Olha um modelo bom para você aqui. Olha um modelo para você explorar se você já teve os resultados. Tony Robbins é o maior exemplo de sucesso da PNL, mais do que o Richard, que é o criador. Ninguém no planeta Terra e arredores tem mais sucesso com a PNL que o Tony Robbins. Ele é bilionário, tem uma centena de empresas, é filantropo, doa alimento pra gente o dia todo, o ano todo, para todo mundo. Dá treinamento no mundo inteiro, é mentor de presidente da república, de CEO de multinacional, de atleta olímpico. Ele está no nível máximo de excelência. Então, o que ele fala aqui? A melhor estratégia é encontrar um modelo, alguém que já tenha conseguido os resultados que você quer e depois explore os seus conhecimentos, tá? Mude a sua estratégia. Se você está fazendo não funciona, faz outra coisa. Na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Ah, eu sei que para emagrecer é só eu comer direito e fazer exercício. Por que é que você não faz? Não consigo. Tenho um problema de tiroide. Ah, é que na minha casa o povo come demais, aí eu não consigo. É porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. É porque, sabe o nome disso? Carro sem gasolina. Aí, ó, dentro do passo 3, mude sua estratégia, ele dá alguns 3, 5 subpassos, tá bom? Controle emocional. Controle emocional. Praticamente tudo que fazemos é para mudar o jeito como nos sentimos. Então, o que é emoção? Emoção, do grego emovere, é aquilo que te move. Emoção é uma resposta química do seu sistema límbico. O sistema límbico é a parte mesolímbica do seu cérebro. O cérebro tem a casca, que é o córtex, onde a gente pensa. Tem o meio dele, que é o límbico, onde a gente sente. E tem a caudinha, que é o reptiliano, ou cérebro primitivo, que é onde a gente age. Então, a gente pensa coisas, imagina coisas, lembra coisas, gera emoção, uma descarga química dentro do sistema límbico. Beleza? Praticamente tudo que fazemos é para mudar o jeito como nos sentimos. Então aqui, ó, só aquela hora que você abre a geladeira para pensar, sabe aquilo? Você abre a geladeira e fica olhando assim, começa a dar uma coçadinha aqui, aqui, fala, o que você está fazendo? Você está agindo para mudar um sentimento. Presta atenção. Emoção é na cabeça, sentimento é no corpo, tá? Emoção só tem 5. É só assistir divertidamente, você vai saber quais são. Só tem 5, é facinho. Só tem 5. E elas geram sentimentos. Aí você está assim, ó, sentindo uma coisa negativa. Dá um nome aí pra você quiser. Ansiedade, tristeza, insegurança, vazio existencial. Tão lindo isso. Vazio existencial. Estou sentindo isso. Aí eu vou preencher meu vazio existencial com Coca-Cola, com um pedaço de bolo, com uma coxinha. Praticamente tudo que fazemos é para mudar o jeito como nos sentimos. Então, quando você desenvolve controle emocional, você para de comer coxinha, você para de tomar Coca-Cola, você para de comer bolo. Não é que você nunca mais vai fazer isso, mas você vai fazer com objetivo, não como estratégia para mudar estado. Tá? Controle emocional. A emoção é no cérebro, você não controla, porque ela acontece ali, mas quando ela torna sentimento, aí você tem controle. Enquanto ela está dentro do seu cérebro, você nem sabe que tem aquilo. Você vai perceber quando você sente, vira um sentimento. E aí, com habilidade, você controla isso, tá? 2, controle físico. Então, controle emocional. Vou controlar minhas emoções. Inteligência emocional. Sabe o que é inteligência emocional? A habilidade de identificar e lidar com os próprios sentimentos e os dos outros. Então, passo 1, identifico o que eu estou sentindo. Passo 2, lido com aquilo. Outra forma, identifico o que o outro está sentindo e em seguida eu lido com aquilo. Isso é inteligência emocional, tá? Controle emocional. Controle físico. Vale a pena ter tudo com que você sempre sonhou, mas não dispor de saúde física para desfrutar? Nossa, hoje eu fiz como chama? Sincronicidades da vida. Eu postei hoje no meu Instagram. Pera aí. Tá pensando o quê? Só um minuto. Então, o Tony fala aqui sobre controle físico. Ok? Deixa eu compartilhar uma tela com você aqui. Dê um sinal para mim se você está vendo uma imagem aqui. Body is healthy. Estão vendo uma imagem? Um sinalzinho? Beleza. Então, ó, enquanto o seu corpo está saudável, você tem milhares de problemas.
have thousands of problems. But in the moment your body gets sick, you have one problem. That's really true. Yeah, that's true. That's why I mean, first of all, before like tackling everything else, so how to build up your life and how to whatever do, make sure your body stays healthy. If the body is not healthy, you don't need to worry about anything else. So respect, take care, and love your body. Nourish your body, nourish yourself in such a way that you understand it's something right now very, very, very precious to have. Okay, this is number one. Okay. Deu umas travadinhas aí, mas As imagina. long as your body is healthy, Deu umas travadinhas, mas you imagina have que thousands of você problems. tenha entendido a mensagem. Ele diz, se você não conseguiu ver, enfim, ele diz o seguinte: quando o seu corpo está saudável, você tem um monte de problema. Quando seu corpo está doente, você só tem um problema. É a sua saúde. Tudo mais perde importância. A coisa mais importante que você tem é a sua saúde. E aí ele manda aqui, controle o seu corpo, né? Vale a pena ter tudo com que você sempre sonhou, mas não dispor de saúde física para desfrutar? Você acorda todos os dias sentindo-se energizado, cheio de vigor, pronto para dar início ao novo dia? Ou acorda se sentindo tão cansado quanto na noite anterior, cheio de dor, ressentimento por ter começado tudo de novo? Seu atual estilo de vida converte numa estatística? Você é apenas um número? 1 em cada 2 americanos morre de doença coronária cardíaca. 1 em cada 3 morre de câncer. Enfim, controle seu corpo. 3. Controle nos relacionamentos. Além do domínio das próprias emoções e da saúde física, não há nada que eu possa imaginar como sendo mais importante do que aprender a controlar seus relacionamentos, seja eles quais forem, românticos, familiares, profissionais, sociais. E aí é a hora do merchan, né? Ele fala isso. O professor Castilho aqui tem um livro chamado PNL nos Relacionamentos. Vou ler a contracapa trazer aqui para você. Os diversos tipos de relacionamentos humanos dependem de habilidades individuais para que haja harmonia coletiva. A PNL possibilita que desenvolvamos estratégias eficientes e eficazes para melhorar esses relacionamentos. Que os melhores se estabeleçam entre nós. Esse livro, PNL nos Relacionamentos, aqui qual relacionamento? Conjugal, profissional, pessoal, familiar. É isso que ele acabou de falar. Eu tenho este livro e está viendo, habla com eu depois. Controle dos relacionamentos. Nós somos seres gregários, a gente vive em bando, a gente vive em grupo. Se você não tem uma boa habilidade de se relacionar, você está morto. 4. Controle financeiro. Ixi, isso aqui para brasileiro pega pegando mesmo, pega no nervo. Ao chegar aos 65 anos, a maioria dos americanos está completamente falida ou morta. Dificilmente será isso que visualizaremos ao pensar na aposentadoria. Americano, hein? 65. Imagina brasileiro. A gente não tem educação financeira. Quase que nenhuma. Não, nenhuma. A gente vai aprender sozinho aos trancos e barrancos, depois na vida aí lascado, devendo muito, falando como é que eu faço, eu preciso melhorar isso, eu preciso aprender aquilo. Não temos educação financeira. Então, controle financeiro. E 5º, controle do tempo. Nossa, eu fiz também um vídeo sobre isso. Está no YouTube. Obras-primas exigem tempo. No entanto, quantos de nós sabemos realmente como aproveitar o tempo? Eu não estou falando de administração do tempo. Estou falando de pegar o fator tempo e manipulá-lo, distorcê-lo, para que se torne seu aliado em vez de seu inimigo. Ele fala embaixo. A maioria das pessoas superestima o que realizou em um ano e subestima o que pode realizar em uma década. Vamos de novo. A maioria das pessoas superestima o que realizou em um ano e subestima o que pode realizar em uma década. Como é que você... eu vou dar uma resumida boa aqui. Administra seu tempo. Passo 1. Tenha objetivo. Saiba o que você quer. Passo 2. Quebre esse objetivo em etapas. Passo 3. Desenvolva estratégias eficientes para chegar lá. Como? Uma delas é modelando. Quem já fez isso que eu quero fazer? Quem já chegou onde eu quero chegar? Como essa pessoa fez? Basicamente é isso, tá? E aí eu termino com a única frasinha que eu grifei aqui desse último capítulo, que é: a repetição é a mãe da habilidade. Vou repetir. A repetição é a mãe
da habilidade. Qualquer coisa que você é bom hoje, bom, boa, você fez muitas vezes. Nada que você tenha feito pela primeira vez saiu bem feito. Nada. Não existe essa possibilidade. Então, tudo que nós vamos ver aqui, está encerrando essa mentoria 1, capítulo 1. Tudo que você vai ver aqui, você ouvir e falar, poxa, que legal, não vai resolver a sua vida. Tudo que você ouvir aqui, aplicar uma vez, não vai resolver a sua vida. É pela repetição. Se você quer ter músculos tonificados, não adianta nada você ir à academia, pegar peso uma vez, fazer isso aqui e nunca mais voltar. Não vai acontecer nada. Você precisa ir lá 2, 3 vezes por semana e fazer o mesmo exercício, 3 séries de 12, 4 séries de 10, sei lá. Aí você vai e faz um outro exercício, aí você volta a fazer. É a constância, a repetição, tá? Então agora eu vou ler as perguntas que foram feitas durante, ver se alguém ainda tem dúvidas. Vamos ver aqui, ó. Bom dia, Sara. Eu me faço essa pergunta, Laís, então agora já fico sem saber qual é a pergunta que a Laís se fazia. Carmen, é que as pessoas estão completamente anestesiadas e emburrecidas. Temos muitos já estando mais conscientes. Sol é vida, principalmente das 12 às 14, e não é cancerígeno, não. Pois é, Carmencita, eu tomo sol todos os dias. Eu faço jejum. Agora estou em jejum, comi nada. São que horas? Quem está no ao vivo são 11 horas da manhã. Eu acordei 6 horas. Comi nada. Um cafezinho sem açúcar. Fui caminhar na praia no sol de 35 graus aqui de Fortaleza. Hoje estou aqui na mentoria, mas normalmente depois de fazer isso eu ia para academia, pegar peso. Aí os EPN, os especialistas em porra nenhuma, falam que eu vou desmaiar, que eu vou ter hipoglicemia, que eu vou morrer se eu continuar fazendo isso. Eu faço isso há 10 anos. Que eu saiba, eu não morri ainda, não tenho certeza, mas eu acho que eu não morri ainda. Então vou voltar no que eu disse, né? Presta atenção em quem você presta atenção. Laís, toda vez que vou pro mercado do peixe, eu vejo lá eles pescando e eu com medo. Ô, Laís, você mora aqui de Fortal, mercado do peixe, ou é outro lugar? Porque aqui nós temos o mercado dos peixes, aqui na beira-mar. Mas não deve ser só aqui que tem, né? Depois me fala lá se você é daqui de Fortal. Eu sempre com inveja dos pescadores, mas espera agora, eu entendi o motivo. Ah, tá. Ah, ficar com medo achando que eles iam pegar não, desenvolver, né? Doença não pega. Desenvolver câncer de pele, né? Carmen, esse momento basta vem do fundo da alma mesmo, é transformador. Isso, então o que é o momento basta? É aquela. Todos nós já fizemos um momento basta na vida. Todos nós já disse, não, chega, pra mim não dá isso aqui. Aí passou do limite. Num relacionamento profissional, num relacionamento conjugal, numa amizade. Você já terminou uma amizade porque alguém fez alguma coisa e falou, isso aqui já passou do. Aqui não dá não. Você já saiu de algum lugar. Não, isso aqui não dá. Quer ver onde acontece isso? Show de stand-up. Já fui humorista stand-up, já fui um bocado de coisa, gente. Eu sou um experimentador. Eu gosto das coisas, eu mergulho, vou lá, fico um tempo. Ah, beleza, já conheço, aí sai. Eu comecei no stand-up com o Rafinha Bastos, com o Danilo Gentili, com o Fábio Porchat. Show com eles, tá no YouTube meu show com esses caras. Aí no stand-up você começa a contar as piadas, você conta uma, duas, três, alguém levanta e vai embora. Por quê? É o momento basta dela. Ela fala, não, isso aí não tem cabimento. Ela levanta e vai embora. É o momento basta, tá? Então todos nós já fizemos isso. E para mudar um comportamento, mudar um resultado, o momento basta funciona muito, tá? Você precisa se dar mais momentos basta. Nodi, mais uma vez uma aula maravilhosa. Oh, querido, muito grato. Infelizmente, agora que eu vi que ele saiu. Tá bom. Depois ele vê a gravação. Que pena que o Nodi teve que sair. Laís, Teresina. Teresina. Piauí. Andrezão, excelente aula. Excelente esse modelo de ler os principais pontos e nos apresentar pelo prisma da neurociência, psicologia e da PNL. Nada a acrescentar. Parabéns. Graças, Andrezão. Sempre gentil nos seus comentários. Então é isso, povo. Mais alguma dúvida, comentário? Enfim, momento troca aqui entre nós agora. Antes de eu fazer... Se alguém já não sai, é porque eu quero fazer um print. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um print primeiro e abrir o comentário depois. Porque senão... o pessoal vai saindo e aí acaba perdendo a turma boa, a turma bonita. Turma bonita, agora que eu vi que tem uns caras feios também. Mas o povo que puder aí, por gentileza, abre a câmera para eu fazer um print das suas caras, não dos seus nomes. Rodrigo-san, abre aí. Isso, Laís, se possível, abre a câmera. Patrícia. iPhone.
Será que você é um iPhone mesmo? Carmencita Fleb. Quem tiver o livro, quiser colocar o livro também, como o Fio está fazendo ali, ó, com a edição nova, o Fio tem a edição nova, eu tenho a edição antiga. Vou fazer um print aqui, postar na... Enfim, Laís, Patrícia e iPhone. Se puder abrir o... Meu PC não tem câmera. Desculpa, tudo bem. Tá bom, não tem problema não. Tem a sua fotinho aí. Patrícia, Laís e iPhone. E a fundição. Não, não tem problema. Não quer, não pode abrir, não quer, não tem problema. Deixa eu fazer um print aqui. Dois, três aqui, ó. Tchan. Opa. Foi. Fiz o print, grato. Valeu, povo. Agora sigamos aqui de... de FAQ. Deixa eu ver aqui como é que é. Silvano, gostaria... Eita caramba. Gostaria de sarcecalfacucção de... Silvano, eu tentei. Laís, o meu tá com problema, desculpa, foi ótimo. Valeu, obrigado, Lala. Se alguém mais tiver algo a dizer, diga agora o Cálice Forever. Professor, Oi, pois bom não. dia. Bom Bom dia. dia a todos. Olá. Obrigada pelo conteúdo da aula, foi muito bacana. Deixa eu te perguntar só uma coisa que eu fiquei na dúvida. Eu fiz a aquisição do livro, mas pelo que eu vi, foi igual ao Poder Sem Limite, já na nova versão. Tem muita diferença entre a sua versão, que é a primeira, e essa renovada? Que eu vi que tem exemplares à venda também dessa versão anterior. Não. O que acontece? O que faz ter uma edição nova, etc e tal? Efetivamente, ou alguma informação muda, e o autor fala, preciso atualizar essa informação, dados novos, ou na verdade verdadeira, na maioria das vezes, é para vender mais livro. Olha, eu sou moderno, olha, eu fiz um livro novo, olha, eu tarará. Aí, pelo menos, eu encaro como uma coisa honesta, vai. Quer ver uma coisa desonesta? Vou mostrar uma coisa desonesta para você. Isso aqui eu chamo de bater carteira, tá? Esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, é um best-seller da área do desenvolvimento humano. Esse aqui é um dos maiores, é um dos mais famosos, blá, 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 blá. Esse Eu livro... tenho. Tá. Isso, boa. Essa edição, ó, ele foi escrito em 1936, não, 1936. Reescrito em 64, reescrito em 80, enfim, 1936. Ele tem quase 100 anos, esse livro. Ele é o best-seller, Dale Carnegie. Aí no aniversário do Castilho, em 2000 não sei, eu não lembro, deixa eu ver aqui, 2012. 2012. Eu ganhei Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, Dale Carnegie. 2012. O Carnegie nasceu em 36. Não, 36 ele escreveu o livro. Enfim, em 2012 ele já tinha morrido. Há muito tempo. E se você olhar a tipografia, é igual. A diferença, esse livro aqui, a capa simula um tablet. Tá? Você vê que isso aqui é meio que um tablet. A mesma tipografia. O mesmo autor. E nas letrinhas pequenininhas, e associados. Dale Carnegie e associado. O Dale Carnegie nunca escreveu um livro sobre era digital porque ele já tinha morrido. Isso aqui eu chamo de bater carteira. Porque você passa na banca, você passa na banca, ó, na livraria e vê a capa, você lembra desse e fala, nossa, livro novo do Dale e compra. Isso aqui eu acho desonesto. E eu tenho vários exemplos disso, desse livro. Que eu dei agora. Então, esse do Tony, se você olhar, comparar os dois, ele é maior, mais alto, tem mais páginas. Aí você vai ver o conteúdo é o mesmo. Ele colocou lá, ele não, né? Os editores dele colocam alguma coisa a mais, moderniza a capa e tal. Poder Sem Limites também. Eu tenho essa edição azul aqui, ó, as pessoas têm até a cara dele. É a mesma coisa que tem dentro. Ó, o que está escrito aqui em cima? Ó, edição revista. Revista, não é ampliada. Tem uns que é revisto e é ampliado. Revejo e coloco mais coisas. Aqui eu só revi. Tá? Então o conteúdo é o mesmo, tá bom?
Quando você for certo. comprar um livro novo, assim, leia se está escrito revisto, revisto é a mesma coisa. Se tiver ampliado, aí sim, revisto é ampliado. Aí ele colocou mais coisas naquele livro. Eu vou pegar um outro aqui rapidinho, ó. Pera aí, rapidinho, que ele tá no outro. Só um minuto. Tá pertinho aqui. Pera aí. Pronto, 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 pronto. Já peguei. Já peguei. Opa, eu fechei aqui pra quê? Não sei pra quê. Tá aqui, ó. Eu peguei um outro livro aqui, um outro livro, ó. Esse é um outro livro, ó. Trabalhe 4 horas por dia, do Tim Ferriss. Ampliado e atualizado. Ampliado e atualizado. Ou seja, tem uma edição desse aqui que não tem isso aqui. E ele fala no começo aqui, ó. Ele fala que não é. Quero ser literal, vai. Eu só precisava achar onde é que ele. Aqui. Essa não é uma edição revista, no sentido de que a original já não funciona. Erros pequenos e de digitação foram corrigidos em mais de 40 impressões dos Estados Unidos. Essa é a primeira grande revisão, mas não pelas razões que você pode estar imaginando. As coisas mudaram muito desde abril de 2007. Os bancos estão com os problemas, os fundos de pensão e aposentadoria estão evaporando e o nível de desemprego atinge recordes. Leitores e céticos de todos os tipos têm perguntado: os princípios e técnicas deste livro ainda funcionam em um momento de recessão ou retração econômica? Resposta: sim e sim. Na verdade, olha lá. Então ele está dizendo aqui, ó, ampliado e atualizado, não revisto. Ele não reviu nada. Por quê? Porque o conteúdo não mudou. O que é ampliado? Colocou mais coisas. O que atualizou? Ele fala aqui que ele atualizou. Ele botou aqui relatos de caso. Ele colocou. Em algum lugar aqui ele fala. As correções de digitação, né? Bobaginha. E ele, por que é ampliado? Porque ele colocou um monte de relato de caso. Ele escreveu esse livro, ele publicou esse livro em 2007 e as pessoas foram praticando e mandando feedback para ele. Ele fez um blog sobre o livro e as pessoas abasteciam o blog contando: cara, eu fiz tal coisa e deu tal certo. E blá, blá, blá. Ele pegou isso e colocou no livro. Então ele ampliou o livro. Por isso está escrito aqui ampliado. Ok? Tome esse cuidado quando for comprar um livro, com esse cuidado do nova edição. Nova edição quer dizer que é o mesmo livro, mudou a capa. Talvez a diagramação. Por exemplo, os primeiros livros de PNL do Bender são psicodélicos, as capas são horríveis. Horríveis. Por que aqui ele mantém assim? Ele fala o seguinte, Caramba, cadê o livro? Ninguém sai. Hora de mudar a estrutura da magia. Essa não é tão feia, não? Cadê meus livros de PNL? Ninguém sai! Ninguém sai! Gente, eu fico tirando para mostrar e depois não sei onde está. Enfim. Os primeiros livros são psicodélicos, eles foram escritos nos anos 70, na época da psicodelia, do LSD. As capas são muito doidas, assim, ó, feias. Feias. E o Richard fala isso, ele fala: eu não troco as capas nas edições novas porque elas registram um momento específico. Anos 70, loucura. Os moderninhos, tudo bonitinho, diagramadinho, tal, tal, tal. Então essa é uma edição modernizada. O conteúdo é o mesmo. Então, cuida disso, tá? Edição Sim. ampliada, edição revista, edição moderna, nova edição quer dizer que é a mesma coisa. É a mesma coisa, só trocar a capa. Beleza? Mais alguém, pô? Uhum. Mais alguém, fique à vontade. Então, para quem tá chegando, Rogério, quem falou comigo? Silvano, Olá, Silvano, diga. tudo bem? Tudo bem. Eu tentei escrever aí, eu estou com um problema aqui no meu teclado, ele não está dando espaço. Eu gostaria de saber se você tem alguma programação para fazer o curso de Master Practitioner aqui em São Paulo, ou também fazer um novo Practitioner. Tá, por enquanto sem programação. Por enquanto, sem programação de cursos presenciais, eu preciso de organizadores. Eu morava em São Paulo e eu dava muito curso, porque São Paulo é a capital oficial do Brasil, a capital prática do Brasil. A oficial é Brasília, a capital prática é São Paulo. Daí tudo é mais fácil. Eu fazia de tudo aí. Eu estou aqui em Fortaleza há 6 anos, então eu perdi os contatos de São Paulo e é muito desafiador organizar curso à distância, cara. Organizar curso presencial, organizar à distância é muito desafiador. Então eu preciso de organizadores para fazer cursos presenciais. E eu estou sem por enquanto, então
Estou sem previsão de curso presencial. Perfeito. Ah, Você se, teria se alguém para habilita indicar aí. para que a gente possa fazer o curso? Porque eu percebo que tem muitos cursos de PNL, practitioner, andei indo em alguns e eles vendem aquela ideia, eu estou com a versão atualizada do Richard Brandt. Você Não chega existe lá, é tudo que a gente viu no practitioner e isso. ainda a gente acaba dando contribuições dentro desses cursos. Não existe isso. Então, eu não tenho confiança em buscar um Master Practitioner que Não me existe isso. oferece o que eu vejo. Tem curso aí, chama PNL da terceira geração, e os caralho. O Richard, ele ri, ele fala assim, como da terceira, se eu sou da primeira e eu não morri ainda? Né? Ele fala, eu Eu sou a vou lá, primeira eu geração da vou. PNL. Ele fala assim, eu sou a primeira geração da PNL e eu não morri. Como é que pode ter uma terceira geração? É, verdade. Como PNL Você é teria alguém livre, que você pudesse indicar? né, Algum instituto? eu não indico ninguém, não. Eu não indico ninguém porque tudo é muito pessoal. Aquilo que é bom pra mim pode ser horrível pra outras pessoas. Eu não Perfeito. indico nada. Ó, esses dias veio uma amiga Pessoal, da Fortaleza aqui, ela veio passear aqui. Uma amiga minha de São Paulo. Surpresa, mandou mensagem. Oi, querido, eu tô aqui na sua cidade. Falei, minha cidade é São Paulo, mas tudo bem. Tá aqui, que legal. O que você indica que eu faça? Eu falo, eu indico que você procure um guia turístico. Sabe por quê? Porque de repente aquilo que eu acho do caralho, eu indico pra ela, ela vai lá e fala, pô, mas que bosta, hein? É. Como já aconteceu com todos nós, você indicar um restaurante, você indicar um profissional. Aí você conhece um pedreiro bom? Eu falo, conheço. Aí esse pedreiro vai lá e Sim. faz uma cagada na casa dos outros, e a pessoa Depois fala, falar assim, oh, essa pimenta tá boa? que Essa mancada pimenta é que você ótima. deu pra. Eu não indico nada pra ninguém, cara. Nada. Eu falo, eu gosto. Eu faria tal coisa, eu faço tal coisa, eu vou em tal lugar. Mas eu não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que eu gosto. Só isso. Só isso. Então, qual o melhor curso de PNL, Caxi? O melhor é o meu. Ponto. Ok, vê aí. Venha para São olha, Paulo. eu tenho uma sugestão. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fiz um evento grande para 10 mil pessoas no TK, estava lá em São Paulo. E eu conheci uma pessoa que fazia parte da coordenação da empresa que nos deu suporte com a organização. Ela, eu vejo muito atualmente, assim, pelo Face, que a gente se mantém conectadas, que ela se tornou fisiculturista. Mas eu acredito que ela, se não estiver atuando ainda nesse segmento, deve conhecer pessoas que organizem eventos, cursos, essas coisas, talvez promova a comercialização. Eu posso procurar saber, de repente, é Procure uma e põe, possibilidade aí de gerar uma no turma grupo. para Procure e você. põe no grupo. Procure e põe no grupo. Eu Para fechar aqui, estou povo, por alguma aqui. dúvida ficou? Alguma dúvida do capítulo? Alguma dúvida da mentoria? Então, como é que ela funciona? Cada semana é uma leitura de um capítulo, no modo como nós fizemos aqui. Não lendo literalmente página por página, que demora muito e é redundante. Lendo as partes principais e explicando. Nós recém terminamos a mentoria do livro Poder Sem Limites, que ela se deu em 40 sessões, 40 encontros, porque eu comecei lendo literalmente o livro. E nós, no caminho, percebemos que não precisa de tudo isso. Então, este aqui, eu imagino que se dê em umas 10, 15 talvez, encontros, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, fica à vontade a conversar comigo no privado, eu explico as condições, como é que funciona. Hoje foi uma sessão aberta para que as pessoas conhecessem o método, conhecessem a pegada e, se tiver interesse, estou à disposição. Você pode adquirir também já gravado todo o processo do Poder Sem Limites, que foram 40 sessões. Você pode adquirir também a mentoria que já foi dos livros Introdução à PNL, do Richard. Tem agora o livro que é Crenças. Essas 3 mentorias já foram feitas, já estão gravadas, estão prontinhas. Introdução definitiva à programação neurolinguística do Richard Bandler. Tem agora A Vida que Quer, do Richard, um livro que não tem no Brasil, é em português, mas não tem no Brasil. Crenças, do Robert Dilts. Legal. Essas 3 mentorias estão prontas, gravadas à disposição também, tá bom? E quem quiser participar ao vivo dessa, que a gente está terminando o capítulo inicial hoje, só falar comigo no privado, se inscrever e cair dentro na E próxima. eu, como aluno das mentorias, de todas as mentorias aí desses livros, eu recomendo que façam ao vivo. Ao vivo? Eu recomendo que façam o que está acontecendo, porque é bem mais legal.
A gente tira dúvidas, debate, né, coisas do dia a dia e fica bem mais rico. Você É é mais devoto do, estimulante. você é devoto do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Beleza, povo? Então é isso. Ó. Foi um prazer compartilhar a informação com vocês. Foi. Alguém mandou uma mensagem aqui? O que foi? Deixa eu ver aqui. O teclado deu. Ah, tá. Acho que fui eu. Tudo bem. Foi um prazer compartilhar a informação com vocês aqui. O print que eu fiz eu vou colocar no meu Instagram, eu vou marcar vocês lá. Quem eu sigo, quem me segue, eu vou marcar lá e você pode compartilhar, caso não queira também, tá tudo certo. Se quiser participar da mentoria, quem ainda não se inscreveu, fala comigo no privado. E divulgue para quem você acha que pode se interessar por esse tipo de trabalho, que é um processo diferente de explicação de um livro técnico de PNL por alguém altamente qualificado. Beleza? Mais algo? Se sim, sim, se não, não. Se não, não, então bom fim de. Para quem, Obrigado, gente. Bom final de semana para todo mundo aí. pra quem tá no Ótimo grupo, até final de semana que semana vem. aí. Para quem não tá, até Bom breve. final de semana a todos. Valeu, valeu, Grande valeu. Tudo abraço de bom, a gente. todos. Tchau, tchau, Olha tchau. quem está aí. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, gente.